No meio do ruído moderno de dietas milagrosas, influenciadores alimentares e rotinas fitness, uma verdade antiga ecoa através dos séculos e foi ignorada. Uma verdade que está escondida entre os livros sagrados, esquecida pelas igrejas, rejeitada pelos templos e zombada pela indústria. Deus falou sobre o que entra pela nossa boca, e foi muito claro. Mas, será que estamos ouvindo? Em Levítico capítulo 11, o próprio Senhor entrega a Moisés uma lista precisa. Não era uma sugestão, era um decreto. Não comam carne de porco, não toquem em sua carcaça, é imunda. E o porco não foi o único. O camelo, a lebre, o coelho selvagem, todos foram classificados como abomináveis. Criaturas impuras que não deveriam tocar o altar do estômago humano. Mas por quê? Por que Deus proibiria aquilo que hoje é vendido em prateleiras de supermercados? Qual é o verdadeiro propósito por trás da carne vetada? E se eu te dissesse que a sua alimentação está diretamente ligada à sua comunhão espiritual? Que o que você come pode selar ou romper sua conexão com o céu? Antes de continuar, já deixa o like e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir a verdade que foi esquecida. Se inscreva, porque o que vem a seguir vai confrontar tudo o que você acredita sobre comida, fé e pureza. As proibições alimentares de Deus não eram aleatórias, elas marcavam território. Cada alimento permitido ou proibido servia como sinal espiritual de santidade ou contaminação. O povo escolhido deveria ser separado, puro, distinto. Comer algo imundo era mais do que um erro de dieta. Era um ato de rebeldia contra o Criador. Em Deuteronômio 14, Deus repete com autoridade: esses são os animais que vocês podem comer. E mais uma vez, exclui aqueles com casco fendido que não ruminam. É aqui que entra o porco, animal de aparência limpa, mas interior corrompido. O porco se alimenta do lixo. E ao comer do porco, o homem se tornava parte do lixo que o porco comia. Não era sobre higiene, era sobre identidade espiritual. Essas leis separavam Israel das nações pagãs. Enquanto outros sacrificavam porcos a deuses falsos, Israel sacrificava cordeiros ao Senhor. Cada prato era um altar. Cada refeição, um ato de adoração ou de traição. Mas e hoje? Comemos o que quisermos, quando quisermos. Misturamos o sagrado e o profano no mesmo prato. Desprezamos a antiga sabedoria. Chamamos de superstição aquilo que era decreto divino. Mas há um preço. Você já se perguntou por que sua vida espiritual parece estagnada? Por que orações não são respondidas? Talvez o problema não esteja apenas no que sai da sua boca, mas no que você tem colocado dentro dela. Se essa revelação está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Estou acordando. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos agora. No meio da decadência da Babilônia, onde o pecado era servido no prato principal, 4 jovens hebreus tomaram uma decisão que hoje pareceria loucura. Daniel, Hananias, Misael e Azarias se recusaram a comer da mesa do rei. A comida era rica, luxuosa, suculenta, mas estava contaminada espiritualmente. Não era sobre sabor, era sobre submissão. Daniel 1:12-16 revela o que poucos têm coragem de encarar. A santidade começa pela boca. Deixa-nos comer apenas legumes e beber água. Não era uma escolha de cardápio, era um grito de guerra espiritual. Enquanto todos se rendiam ao luxo e aos prazeres do palácio, Daniel escolheu o que era simples, mas puro. O resultado? Em 10 dias, eles estavam mais saudáveis, mais fortes e mais sábios do que todos os demais. Isso não era coincidência, era princípio divino. O corpo é templo. E quem alimenta o templo com coisas impuras, contamina a presença de Deus que habita dentro dele. Hoje somos bombardeados por fast food espiritual. Vivemos com o estômago cheio, mas a alma vazia. Por que nos sentamos à mesa do mundo? E não à mesa do Altíssimo?
E Deus está perguntando: com quem você está comendo? Com o sistema babilônico? Ou com o Deus vivo? Será que estamos dispostos a rejeitar a mesa do rei da mídia, da cultura, da indústria alimentar, para voltarmos à simplicidade que atrai a glória? Comenta aqui: quero a mesa de Deus. E se inscreve agora, porque nas próximas partes vamos revelar o que Jesus disse e por que até hoje esse tema causa divisão entre os crentes. Não percebeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Essas palavras de Jesus, em Marcos 7, 18, 19, soam como um rompimento. Mas não se engane. Ele não estava liberando o porco nem apagando o Levítico. Ele estava subindo a régua. Estava dizendo: a verdadeira impureza começa no interior. Não é só o que entra, mas o que sai, porque revela o que está escondido no coração. Muitos usam esse versículo para justificar qualquer prática alimentar, como se Jesus tivesse cancelado as escrituras anteriores. Mas ele mesmo disse em Mateus 5,17: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O que Jesus denuncia não é a vigilância com o alimento, mas a hipocrisia dos religiosos que tinham pratos limpos e corações imundos. O problema é quando usamos a liberdade para justificar excessos, vícios, glutonarias e negligência com o templo do Espírito. O mesmo Jesus que falou sobre o coração também jejuava, também se separava, também respeitava os princípios. Hoje, há quem coma de tudo, beba de tudo, viva como o mundo, e ainda se ache espiritual. Mas se o corpo é templo, como diz 1 Coríntios 6, 19, 20, por que alimentá-lo como se fosse um lixão? A liberdade que Jesus trouxe não é licença para desrespeitar o templo, mas poder para santificá-lo ainda mais. A pergunta agora é: você quer ser livre? Ou simplesmente quer uma desculpa para continuar pecando no prato? Porque a Bíblia não te liberta se você só busca nela o que te convém. Se essa palavra está te confrontando, comenta: quero ser templo, não depósito. E envia esse vídeo para alguém que precisa de um despertar urgente. Porque o pior veneno não é o que mata o corpo, mas o que contamina a alma. Essa parte mergulha no tema da moderação, embriaguez e glutonaria, revelando que, para Deus, o problema nunca foi apenas o alimento, mas o domínio que ele exerce sobre o homem. Agora o foco é confrontar vícios alimentares e uso de bebidas alcoólicas sob a lente da palavra. A Bíblia nunca proibiu tudo, mas alertou sobre o excesso de tudo. O problema nunca foi a taça, mas quando a taça te domina. Nunca foi o pão, mas quando você já não ora, só mastiga. Provérbios 23, 20 e 21 é direto como uma espada. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. A embriaguez e a glutonaria são colocadas lado a lado como destruição. Uma corrompe a mente, a outra o corpo. Ambas, a alma. A imagem que o mundo projeta é a de prazer e liberdade. Copos erguidos, pratos lotados, gargalhadas vazias. Mas o fim disso é o mesmo descrito na palavra: pobreza, vergonha e ruína espiritual. O glutão não controla o garfo o controla. O bêbado não segura o copo, é o copo que o arrasta. O corpo, templo do espírito, foi reduzido a um laboratório de vícios. Cada gole, uma rachadura no altar. Cada prato abusivo, um sacrifício ao ego, não a Deus. O inimigo não precisa mais de ídolos esculpidos. Ele já conquistou o apetite. Mas a Bíblia também revela a esperança. O fruto do Espírito é domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Deus não quer te tirar o prazer da comida. Ele quer te devolver o controle sobre ela. Você consegue parar quando quiser? Ou seu corpo já manda mais que seu espírito? Porque a guerra não é só contra demônios. Ela está sendo travada dentro da sua geladeira. Se você sente que precisa retomar o controle, escreve nos comentários: eu quero me libertar. E compartilha esse vídeo com quem vive dizendo só mais um pouquinho, mas já perdeu o controle faz tempo. Essa parte traz o desfecho revelador.
com foco em Romanos 14:20. A consciência, o escândalo causado aos irmãos pela alimentação e uma convocação espiritual final para quem deseja viver de forma santa, até no prato. É o momento de fechar com força máxima, quando até a comida vira pecado. Tudo é puro, mas é mal para o homem comer com escândalo. Essas palavras de Romanos 14:20 não são uma carta branca. São uma espada afiada. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo: você pode ter liberdade, mas se essa liberdade fere seu irmão, já se tornou pecado. Ou seja, até aquilo que é permitido pode ser condenável, se destrói a fé do outro. Você come, bebe, ostenta, mas ao seu redor, a gente fraca na fé tropeçando. E você? Não percebe? Está tão ocupado defendendo seu direito de comer que esqueceu do dever de amar. A comida virou um campo de batalha, e o reino um banquete de ego. Jesus te chamou para edificar, não para escandalizar, para cuidar, não para impressionar. Porque no final, Deus não vai te julgar só pelo que entrou pela boca, mas pelo que saiu do coração enquanto você comia. O corpo é templo, o prato é altar. A decisão é tua, mas a esperança. Há um novo cardápio sendo escrito no céu, uma dieta de santidade, equilíbrio e reverência. Não se trata de regras, mas de consciência. Não se trata de religiosidade, mas de responsabilidade. A pergunta que fica é simples e cortante. Você comeria o que come hoje, se soubesse que Jesus está à mesa com você? Se essa mensagem te sacudiu, comenta agora. A partir de hoje, minha boca serve ao céu. Se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha com quem precisa urgentemente rever o que tem colocado no prato. Porque esse documentário pode ser o início de uma libertação silenciosa, mas eterna. Assim seja, amém.